de número 8 a 11 diz: e cada um deles tinham 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como abaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E todas as vezes que os seres viventes davam glória ou dão glória ao Senhor, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, e és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Estenda suas mãos para cá, ore por mim, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós nos lançamos à tua presença, porque sabemos que tu é tudo o que precisamos. Fala com cada um de nós, conduz, Senhor Deus, conduz o entendimento, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, para receber a tua doce porção da tua palavra e viver tudo aquilo que o Senhor tem a fazer e a realizar. Eu assim oro e eu assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Amados, tem alguns assuntos que corriqueiramente nós precisamos estar falando na igreja. E às vezes algumas pessoas podem até falar: mas eu já tenho tanto tempo de crente e já sei de tudo isso. Mas tem algumas verdades que nós precisamos às vezes entender e relembrar algumas verdades. E essa noite eu quero falar com você sobre uma primícia, uma base, um fundamento da vida cristã, que é uma vida de adoração. Presta atenção, eu não consigo ver, e não tem como, se você olhar, você vai ver que não tem como você desassociar o Evangelho de Jesus de uma vida de adoração. Adoração faz parte do Evangelho de Cristo. Adoração faz parte de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu nessa terra. E se você for olhar o texto que nós lemos, é o texto de Apocalipse, que vai falar sobre a eternidade, que vai falar sobre as coisas futuras. E Apocalipse mostra que viveremos constantemente a adoração no céu. Uma das coisas que essa casa, e uma das coisas que eu como pastor sempre batalho e priorizo para que essa casa tenha, são as mesmas coisas que nós vamos ter nos céus, que é servir e adorar ao Senhor. Se você for reparar, quem já leu, você sabe que nos céus, na Nova Jerusalém, você vai servir e adorar ao Senhor. Olhe para ver, leia a Bíblia. E eu até me espanto, queridos, quando eu vejo um crente que não serve e que nem gosta de adorar a Deus, que nem serve e nem tem uma vida de relacionamento, de adoração com o Senhor. Eu até me espanto com isso, porque, queridos, eu vou ser muito sincero: se você não serve a Deus, se você não gosta de trabalhar pelas coisas de Deus, eu não estou falando aqui que você tenha que abandonar o seu emprego para que você esteja servindo a Deus, não. Até porque Deus está colocando você em pontos estratégicos na sociedade, mas você precisa entender que você é um agente infiltrado do reino, e como nós sempre falamos, todo crente, ele é um missionário, e como diz Charles Spurgeon, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, aonde você está colocado, você pode estar servindo ao reino. E quando eu digo se você, eu preciso que dizer muito claro: se você não gosta nem de servir e nem de adorar a Deus, você não tem o que fazer no céu. Você não tem o que viver na eternidade. Porque é isso que nós vamos fazer.
E esse texto deixa muito claro isso. Os seres viventes, os 24 anciãos e todos aqueles se prostravam diante do Cordeiro e davam glórias ao Senhor. E eu disse que, eu estava falando pela manhã, até brincando, tem alguns irmãos que não gostam de worship, né, que é de uma adoração hoje mais atual, e aí às vezes gostam de um louvor mais clássico, porque dizem que às vezes o worship fica repetindo e repetindo e repetindo. E aí eu falei, gente, quando o cara lê esse texto, ele deve ficar apavorado, ou ele deve rabiscar da Bíblia dele, porque lá no céu vai ser repetição constantemente de adoração, meu queridão. Não tem jeito. E aí presta atenção numa coisa, independente se é uma adoração mais atual, ou se é uma adoração mais clássica, se é um louvor mais raiz, se é um louvor mais atual, independente disso, o importante é a intenção do seu coração em dar a honra e a glória àquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Pode ser hino da harpa, do cantor cristão, pode ser hino do que for. Pode ser hino que você escreveu agora e que já tem 2 notas. E que o pessoal só fica tocando 2 notinhas, que seja. Mas se a intenção é uma intenção de dar glórias àquele que vive e reina para todo sempre, é isso que importa, meu querido. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque, amados, eu luto, como eu falei, para que essa igreja viva serviço e adoração. Serviço e glória ao nome do Senhor. Só que entenda uma coisa, é uma característica da igreja nesses últimos dias, que ela viveria um esfriamento espiritual. É uma característica da igreja atual que ela vai viver um esfriamento espiritual. A igreja que vai morar com Jesus na eternidade, a igreja que vai triunfar e entrar no reino do Senhor e viver com Jesus na Nova Jerusalém para todo sempre, essa não, essa vai continuar se mantendo aquecida, essa vai continuar ardendo no fogo, essa vai continuar vivendo o fogo constantemente no altar, mas de uma forma geral, queridos, o próprio apóstolo Paulo já nos alerta que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e ele falando para Timóteo, ele diz, Timóteo, meu filho, virão tempos difíceis, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, onde as pessoas procurarão para si, verdades para si, virão tempos trabalhosos, onde as pessoas serão amantes de si mesmo, onde não haverá uma questão de entrega da vida da pessoa, mas as pessoas viverão para si. O próprio Cristo nos alertou sobre isso quando ele disse assim, naquele tempo vai ficar muito mais difícil, porque muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas vão surgir e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Então, amado, você precisa entender que essa é uma característica dessa igreja atual hoje e desse evangelho em que nós estamos vivendo, que muitas pessoas estão se esfriando. Mas graças a Deus que a profecia do Senhor não diz que todos se esfriariam, mas ela diz que muitos se esfriariam, mas haverá um povo que manterá fiel ao Senhor, que manterá o fogo ardendo no altar, e é nossa responsabilidade continuar sendo esse povo que vive em adoração, e a responsabilidade de manter o fogo aceso é minha e sua. Nós precisamos hoje lutar contra tudo que nos distancia de Deus. Nós precisamos constantemente de lutar contra tudo que nos distancia de sermos uma igreja que verdadeiramente adora o Senhor. Se você for ler a palavra do Senhor em Apocalipse, você vai ver que no livro de Apocalipse existem 7 cartas às igrejas da Ásia. E quem estuda um pouco sabe que aquelas 7 cartas são as 7 fases da igreja sobre essa terra. São fases em que a igreja vai passar. E
Amados, é notório para todos, e todos que entendem isso e estudam sabem, que nós já estamos nas últimas duas igrejas, entre Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Filadélfia, a igreja que mesmo sendo por vezes fraca, mesmo não tendo recursos, e mesmo não tendo todas as coisas, mas ela adorava o Senhor com tudo que ela tinha. Ela vivia um amor intenso, um amor relacional, um amor em que ela era para o amado dela e o amado dela era para ela. Já a igreja de Laodiceia não. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja abastada, era uma igreja que tinha recursos, era uma igreja cheia de coisas para se viver, mas que o próprio Senhor olha para ela e diz: você acha que você é muito rica, mas não sabe você que você é uma pobre, uma cega, uma miserável e uma nu. Você está nu, você não tem roupas. Você não vive em relacionamento, corrige-te e arrepende-te. E amados, eu vou te ser muito sincero, e é uma minha opinião pessoal, de entendimento da palavra. Eu me converti ainda, a igreja ainda estava vivendo a época de Filadélfia. Mas eu creio que nós já transicionamos essa fase como igreja. E uma boa parte já conseguem perceber que Laodiceia já é a igreja, a fase da igreja que nós estamos vivendo hoje. Aonde é uma igreja extremamente abastada, é uma igreja extremamente rica, é uma igreja que tem extremamente coisas, mas não faz. Olhem, queridos, nunca se teve tantas pessoas sendo crentes e evangélicas. E eu ouvi um dado para mim que é alarmante, irmãos, alarmante. Eu ouvi dizer que no Distrito Federal, para cada 10 pessoas, entre 4 e 5 são crentes, irmãos. Aí você vai virar para mim e falar: pastor, isso é para o senhor estar glorificando e adorando a Deus. Não, irmãos, eu me envergonho desse número. Sabe por quê, querido? Significa que entre 2 pessoas, uma é crente. Irmãos, será que entre 2 pessoas, uma sendo crente, será que nós, sendo um, não conseguimos influenciar outro? Meu querido, Jesus tacou fogo no mundo com 12. Nós temos metade da população do Distrito Federal como crentes e nós não conseguimos fazer a diferença. Não é possível que isso seja assim. Então eu entendo, irmãos, que nós estamos vivendo uma época como a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não está adorando a Deus pelo que Ele é, mas uma igreja que está adorando a Deus pelo que Ele pode dar e pelo que Ele tem. Nós precisamos entender que nós estamos nesse momento ou de transição ou já vivendo isso, mas que eu e você somos responsáveis. Eu e você somos responsáveis para que nós sejamos uma igreja, não uma igreja que ignora, mas uma igreja que adora. Não uma igreja que simplesmente está preocupado em entregar para receber algo, não, mas uma igreja que entendeu que não tem mais nada, que Cristo é tudo nela e que ela não precisa de mais nada, contando que ela ganhe Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma característica clara desses últimos dias, em que a igreja, ela deixa de ter essa característica de uma igreja que adora a Deus verdadeiramente. Essa é uma evidência clara. Mas você precisa entender, queridos, que não existe relacionamento entre a igreja e Jesus. Não existe um relacionamento entre você e Deus sem que haja adoração nesse meio. Porque a adoração é a ferramenta de amor. A adoração é a ferramenta de amor que nos leva para perto de Deus. Meu querido, o Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E a adoração é o veículo que nos conduz nesse caminho para nós chegarmos ao coração de Deus Pai, queridos. Não existe cristianismo sem adoração, meu irmão. Não existe cristianismo sem entrega. Não existe cristianismo sem que você entregue a Ele algo. Porque adoração tem a ver com entrega. Não existe.
Porque adoração tem a ver com relacionamento. E o apóstolo Tiago vai te dizer a seguinte coisa: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E você se aproxima de Deus como? Em adoração, meu querido. Em adoração. Salmo de número 91, versículo de número 12, diz assim: visto, isso é o próprio Deus falando de um adorador. Isso é o próprio Deus falando acerca de um adorador. Visto que me amou com tanta intensidade, eu o livrarei. Hei de trazê-lo para um alto lugar, porque soube reconhecer o poder do meu nome. O que o Senhor está falando é: visto que esse cara me amou com tanta intensidade, esse cara me ama, nós temos um relacionamento de amor, Ele me dá adoração e eu dou a Ele amor. Cara, eu vou fazer algo diferente na vida desse sujeito. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita consciência de onde Jesus me tirou, irmãos. Eu tenho muita consciência do que Jesus fez na minha vida. Eu tenho muita consciência de que ninguém olhava para mim, ninguém investia em mim, mas o próprio Senhor me escolheu para estar aqui ministrando a sua palavra. E eu vou me fazer valer das palavras do apóstolo Paulo: talvez eu fosse dos mais indignos e dos menos capazes de estar aqui, mas a graça dele me alcançou. O amor dele me encontrou, amados. Ele investiu em mim e Ele me amou. Pois com tanto amor e com tanta intensidade, tem algumas versões mais clássicas que diz assim: visto que com laços, com cordas de amor, Ele me cercou. Meu irmão, será que Jesus pode falar isso de você? Será que Jesus pode olhar para você e falar assim: cara, visto que Ele me cercou com seu amor, Ele me ama, e Ele me cercou, Ele me prendeu, eu estou preso, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso falando, o próprio Todo-Poderoso falando: Ele me prendeu em seus laços de amor. Por quê? Porque Ele me conhece, Ele sabe da adoração, porque Ele já me reconhece, Ele tem um relacionamento comigo. Amados, toda pessoa que é nascida de novo, escute isso, ela tem adoração como seu estilo de vida, irmãos. Toda pessoa que é nascida de novo, ela tem adoração como seu estilo de vida. Não tem como, e mais uma vez eu te reafirmo, não tem como você falar que nasceu de novo, que foi salvo por Cristo Jesus, mas você não viver uma vida de adoração a Ele. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, o nascido de novo sabe que a adoração que ele presta ao Senhor é o resultado do amor recebido pelo Pai. Nós não adoramos a Ele, queridos, porque nós somos melhores do que ninguém, não. Mas adoramos a Ele porque nós temos consciência de aonde nós estávamos e aonde Ele nos colocou. Nós temos consciência de que Ele nos salvou na cruz do Calvário. Nós temos consciência que Jesus nos amou até a morte de cruz. Nós temos consciência disso. Se for para aplaudir, tem que aplaudir o Senhor. Então tem que ser mais forte, vai. Nós temos consciência de que Ele nos salvou. A adoração é o resultado de um amor recebido. Salmo de número 63, versos 3 e 4 vai te dizer: o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso é que meus lábios te exaltam. Por quê? Porque o teu amor é a minha própria vida. Eu te bendirei, e enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Porque o Senhor me amou, o Senhor me alcançou. Os verdadeiramente salvos, ele sabe que a adoração que ele presta é o resultado do amor que o Senhor tem com ele.
é o resultado desse amor. O verdadeiramente salvo sabe que ele precisa da adoração na sua vida, porque quanto mais perto ele está de Deus, mais perto ele está de viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Quanto mais em adoração ele está, mais perto ele está de Deus. Quanto mais perto de Deus, menos de mim, menos do mal, menos do erro. Quanto mais perto de Deus, mais transformado, mais curado, mais avivado. Quanto mais perto de Deus, mais vivendo a salvação que ele nos chamou. Mas vivendo a salvação. Porque quem verdadeiramente foi salvo, sabe que precisa estar constantemente perto dele. É ele que nos salva, é ele que nos transforma, é ele que nos muda. É ele, queridos, que faz tudo isso por mim e por você. Salmo de número 16, verso de número 11, diz: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. João 10:10 vai te dizer que o Senhor veio para te dar uma vida e uma vida abundante. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele te mostra uma vida abundante que Ele tem para você. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele te mostra uma vida plena que Ele tem para você. E na presença dEle, a sua vida se enche de alegria, de paz e de felicidade, de satisfação. É diante dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele faz todas as coisas. Estar com Ele nos torna mais semelhantes a Ele. Estar com Ele, estar mais próximo dEle, nos faz ser mais parecido com Ele. O problema é que essa igreja atual, por vezes não adora a Deus para estar mais perto de Deus. Por vezes essa igreja atual não adora a Deus para estar mais próximo de Deus, não, mas quando faz, ainda faz para merecer algo ou para receber algo de Deus. Não convém que seja assim, queridos. Não convém que seja desse jeito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós damos glória porque Ele nos deu amor, queridos. Nós reverenciamos o coração dEle, porque Ele foi o único que se preocupou em nos amar, em cuidar de nós. Ele foi o único. Mas a igreja atual hoje se preocupa em dar algo ao Senhor, se ela tiver algo para receber. Se preocupa em dar algo a Ele, se Ele for dar algo. Repare os cânticos, irmãos. Os cânticos que fazem sucesso no meio de quase 100 milhões de evangélicos no Brasil, em torno de 60, 70. Os hinos que fazem sucesso são aqueles hinos que estouram e que você conhece e que por vezes fazem coisa. São hinos que colocam o homem no centro. Deus vai fazer, Deus vai te dar, vai acontecer. Irmãos, nós temos, para mim é o clássico desses hinos, que para mim é um hino do inferno, irmão. É um hino do inferno. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vão se arrepender. Irmãos, eu não sei se você ouviu esse cântico, eu espero que não, irmãos. Mas eu já vi sendo cantado de púlpito e a irmãzinha subindo no altar com o nariz em pé e dizendo: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vão se arrepender. Meu Deus, que hino maldito, irmãos. Porque exalta o homem, exalta o centro. Graças a Deus, irmãos, tem uma geração hoje de novos em que o Senhor tem levantado, novos e verdadeiros adoradores, em que estão recebendo dos céus cânticos que exaltam a grandeza do Todo-Poderoso, cânticos que exaltam a Ele, porque, irmãos, louvor a quem é de direito, honra e glória a quem é de direito. Eu e você, queridão, não temos que estar aqui para sermos exaltados, mas a exaltação e a glória é dEle, porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Não é para mim, não é para você, é para Ele. Hoje você quase não escuta mais
Em igrejas, irmãos, eu vou muitas vezes em igrejas e eu vejo. Igrejas aonde você não escuta mais palavras como glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia significa louvor a quem é de direito. Honra e glória a Ele, não. Ou amém, assim seja, Senhor. Sabe quando é que nós falamos amém? Quando o pastor vira e fala assim, o Senhor vai te abençoar, e nós falamos amém. Mas na hora que o pastor fala, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Saiu um amém aí. Glória a Deus pela vida desse amém. Não, irmãos, não é assim. Salmo de número 29 diz, a voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas, e no seu tempo todos brandam. Por favor, digam glória a Ele. E no seu tempo todos dizem glória ao teu nome, Senhor Deus. Nós nos reunimos como solene Assembleia dos Santos para darmos glória ao nome daquele que vive e reina para todo sempre, amados. Preste atenção. Nós estamos reunidos aqui, irmãos, porque algo nós temos em comum. Nós estamos todos reunidos aqui nessa noite porque temos algo em comum. Jesus nos amou e morreu na cruz por nós e salvou a nossa vida. Essa é a coisa que nós estamos aqui em comum. E se nós estamos todos juntos em comum, num único lugar, é porque o motivo que nos une é o motivo que nós estamos ali. E o motivo que estamos aqui é de darmos glória solenemente ao nome dele, como ajuntamento dos santos, e representar o que vai acontecer nos céus, amados. É isso, irmãos. Aí nós vamos para um culto como esse. E o crente está lá. E o louvor está rolando. E o crente está lá. Se tiver uma pilastra, então, irmãos, é melhor ainda. Essas pilastras vão sair em nome de Jesus, irmãos. Porque se tiver uma pilastra, o crente faz assim, ó. E as mãos ficam no bolso. Aí sabe quando as mãos sabem do bolso? Quando o pastor fala assim, vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Amém. Eu recebo. Mas um louvor está rolando, a atmosfera de adoração está acontecendo, e as mãos não se levantam para adorar a Deus. Irmãos, entenda uma coisa, nós não levantamos as mãos porque é uma coreografia, não, irmãos, tem um propósito. Eu não sei se você sabe, quando você levanta as mãos para alguém, você está reconhecendo que aquela pessoa ali, ela é mais poderosa que você e ela tem o controle de toda a situação. Você pode reparar que num assalto antigamente eles falavam, mãos ao alto. Quase que não sai. Oh, aleluia. Quase que eu falei em línguas estranhas aqui agora. Porque quando você ergue as mãos a alguém, você está dizendo, essa pessoa, ela tem autoridade, eu entrego a minha vida a ela, eu sou dela, ela é minha. O ato de você erguer as suas mãos para alguém, você está entregando, está fazendo um momento de entrega, de rendição completa, amados. Por isso que nós não vamos para show algum e levantamos mão para homens alguns, sabe por quê? Porque o único que nos amou e o único que nos salvou foi Jesus Cristo, nosso Senhor, e a Ele a nossa honra, a Ele a nossa glória, a Ele o nosso louvor para todo sempre. Pastor, mas por que, pastor? Que eu tenho que ser tão extravagante? Você não precisa ser extravagante, irmãos. Os irmãos sabem, eu sou sanguíneo, quase hemorrágico. E eu vazo mesmo, irmãos, eu sou assim. E eu estou aqui com meu bracinho de dinossauro, Tiranossauro Rex, eu fico assim, eu não consigo levantar esse braço aqui por causa da cirurgia. Mas eu fico aqui, né, meio descompensado, meio desequilibrado, mas eu estou ali. Mas eu sou assim, irmãos. Jesus me fez assim. Eu confesso para vocês, vou confessar para vocês.
Uma vez eu falei comigo assim, eu preciso pregar de forma mais calma. Eu preciso ser mais tranquilo pregando. Mas Jesus virou para mim e falou assim, se eu quisesse você dessa forma, eu tinha feito você desse jeito. Eu falei, é mesmo, Jesus. Então eu vou ser desse jeito, porque eu sou desse, irmãos. Jesus me amou, irmãos, eu sei a obra que Jesus fez na minha vida, irmãos. Você não fica perto de mim sem viver o amor de Jesus intensamente. Porque eu amo Jesus, porque Ele me salvou. Mas ok, você não precisa ser tão contagiante como eu. Talvez você não seja um sanguíneo como eu, que você fica abrindo o braço, gritando e pulando. Ok, tudo bem. Às vezes você não é um sanguíneo extravagante, mas é um bom fleumático que está observando tudo. Se você reparar, os fleumáticos adoram ao Senhor assim, ó. Ok, queridão, é seu. Mas seja um bom fleumático, ou seja um extravagante sanguíneo, ou um colérico extravagante também, ou um retraído melancólico. Eu não sei qual é o teu temperamento, mas independente do teu temperamento, você precisa dar a Ele o melhor louvor que você pode dar, porque foi Ele que salvou você na cruz do Calvário. Só eu acho interessante, irmãos. Quem já teve a oportunidade de ir num estádio de futebol aqui, levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas. Irmãos, vocês não gostam de futebol não, né? Presta atenção numa coisa. Quando você vai num estádio e o teu time tem torcida, ele vai colocar 65 mil, 70 mil, 80 mil pessoas dentro de um estádio. O time que tem torcida, tá? Por favor. Né? E quando aqueles que são pretos e vermelhos? Os verde e branco não conseguem fazer um negócio desse não, irmãos. Então entenda, irmãos. Quando nós vamos no estádio de futebol, todo mundo ali está ali por um motivo. Sabe qual é? Pelo Flamengo, por exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Está todo mundo ali por isso, irmãos. Ali tem um motivo. Todos ali estão torcendo pelo Flamengo. Na hora que o Flamengo faz o gol, irmãos, eu não vejo um flamenguista assim, ó. Não vejo, irmãos. Eu fui agora no jogo contra o Criciúma, padecemos, sofremos, mas o Senhor foi fiel. O Senhor foi fiel. Na hora que fez o último gol, irmãos, e que virou, não tinha um, irmãos. Faltou quase um que eu estava vendo de cadeira de roda levantar e sair gritando, irmãos. Todo mundo se levantou, todo mundo se mexeu, todo mundo virou. Irmãos, presta atenção numa coisa. Nós celebramos um gol que o nosso time faz, mas nós não celebramos a salvação que recebemos, irmãos. Será que um gol é mais importante do que a mudança de vida que Jesus fez em mim e você? Jesus mudou a minha casa, irmãos. Eu era um perdido, queridos. Eu tinha tudo para viver uma vida desgraçada, irmãos. Jesus me deu um ministério, Jesus me deu uma mulher abençoada, filhos lindos, irmãos. Eu tenho motivo de engrandecer o nome dEle, porque Ele me salvou, irmãos. E me perdoe você, eu não quero ser ignorante contigo. E nem com ninguém. Mas eu vou te ser muito sincero. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar de mim. Eu não me importo se as pessoas vão dizer que é extravagante, se não é, eu não me importo, sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? E eu vou te ser sincero, porque nenhuma das pessoas que às vezes julgam a nossa adoração, nenhuma delas tiveram a coragem de ir na cruz do Calvário morrer por nós. Então eu não estou preocupado. Pastor Bill Johnson, da Bethel Church nos Estados Unidos, ele diz a seguinte coisa: a adoração extrema sempre parece ser uma extrema tolice para aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Para as pessoas que estão distantes de Deus é tolice você adorar a Ele. Mas entenda, algumas coisas
só podem ser entendidos do lado de dentro. E esse é o caso de uma adoração autêntica, irmãos. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. E nós vemos aí por aí uma adoração em que as pessoas ficam, dá glória a Deus aí, crente, glorifica o Senhor. Não, irmãos, a adoração não é imposta, a adoração é dada. Você não impõe amor, você dá amor. E entenda, o culto, a Assembleia Solene dos Santos é para juntos celebrarmos aquele único objetivo que nos une, que é a salvação das nossas vidas pelo sangue de Jesus. Porque você precisa entender, meu amado, você precisa entender que nós damos a Ele por causa do relacionamento que nós temos com Ele. E eu quero te falar uma coisa, e você vai falar, pastor, como pode isso? Mas é verdade, Deus não quer a sua adoração, irmãos. Deus não quer a sua adoração. Pastor, o senhor está pregando aí há quase 30 minutos. Agora o senhor falar que Deus não quer a sua adoração? Não, Deus não quer a sua adoração, mas Deus quer o coração do adorador. Sabe por quê? Porque não adianta você adorar a Ele com a sua boca, mas você está distante dEle. O próprio Jesus, Ele disse isso para nós. E o próprio Jesus fala, olha, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E adorarão como? Em espírito e verdade, porque é esses que o Pai procura. O Pai procura aqueles que têm relacionamento de coração com Ele. Deus não quer, irmãos, a sua adoração da boca para fora. Sabe por quê? Porque não adianta você dar a sua adoração e a sua adoração não ser fruto do seu relacionamento com Ele. Deus não quer o que sai da sua boca, Deus quer o que está sendo revelado pelo teu coração. E eu preciso te dizer que Deus quer o que há em você. E corações só são revelados em relacionamentos profundos de intimidade. Corações só são revelados em relacionamentos profundos de intimidade. A adoração é o resultado de um povo adorador. A adoração é o resultado de um povo que tem intimidade com Deus. A adoração nada mais é que a atmosfera do encontro. É a atmosfera desse encontro, aonde você encontra com Jesus e Jesus encontra com você. A adoração é a atmosfera desse encontro, para que fique bonito, para que fique lindo, para que fique gostoso. Essa é o motivo. Você pode ter um encontro com Ele, até mesmo no inferno. Você está entendendo o que eu estou te falando, crente? Você pode estar passando o pior cenário da tua vida. Você pode estar vivendo o caos na sua vida. Mas se você mudar a atmosfera do local na sua adoração, você vai chamar Ele para o encontro. Moisés faz isso, irmãos. Moisés foge de toda e qualquer liturgia e monta para ele uma tenda. Qual tenda? A tenda do encontro. E sabe qual era a atmosfera ali? Era uma atmosfera de adoração. Eu não sei o que você é, se você é intenso, se você não é. Eu não sei do que você está vivendo, se você tem facilidades ou dificuldades, mas o seu melhor estilo de adoração que você pode fazer é aquele que genuinamente representa o seu amor por Deus. O que representa o seu amor por Deus? Mas você não pode viver com o coração distante dele, porque Jesus disse isso. Citando o profeta Isaías, ele diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Infelizmente, irmãos, nós priorizamos o secundário. Infelizmente, irmãos, nós priorizamos as coisas sem valor. Quem mudou a minha vida foi Jesus, irmãos. Quem mudou a sua vida foi Jesus. Mas nós colocamos às vezes Jesus em segundo plano. Queridos, presta atenção. O culto ao Senhor
Não devia ser mais um compromisso na sua agenda, não. Mas devia ser algo em que você se prepara para isso. Sabe por quê? Porque é momento aonde todos aqueles que foram salvos e que têm um motivo vão juntos, vão se ajuntar, vão estar em uma única voz, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. É uma solenidade, irmãos. Quando você entende isso, sabe o que você faz? Meu irmão, o culto começa às 18. Eu já estou me preparando e às 3, na expectativa do que Deus vai fazer, na expectativa do que o Senhor vai fazer. Cara, a igreja vai abrir que horas? É só às 5, a igreja não abriu ainda. Não, vamos lá, abram antes, nós queremos adorar aquele que nos salvou. Esse tem que ser o nosso desejo. Mas sabe o que nós fazemos? Não, ainda dá para ver mais 10 minutos de jogo. Ainda dá tempo de caminhar mais um pouquinho. Ainda dá tempo de fazer mais um pouquinho. Mesmo que eu chegue 6h15, 6h20, 6h30. Não, queridos. Não. Não pode ser assim. Você não pode priorizar o secundário em detrimento do principal. E o principal tenha um relacionamento de amor com Ele, porque Ele que salvou. Ele que salvou. Ele que salvou. Ele que salvou. Celebre a Ele. Erga as suas mãos mesmo a Ele. Adore a Ele. Lembra do que Ele fez por você. Tenha um relacionamento com Ele. Entenda o relacionamento que você tem com Ele. Não pode ser um relacionamento superficial, mas precisa ser um relacionamento profundo. O resultado da sua adoração precisa ser o resultado da sua conexão de coração com Deus. E eu caminho para o final, para que dizer a seguinte coisa: adore a Deus em todas as suas circunstâncias e em todo o tempo da sua vida. Nós nos reunimos de forma solene, como todos aqui, para estarmos adorando todos por um único motivo. Mas constantemente a nossa vida precisa ser uma vida constante de adoração. Adore ao Senhor em todas as circunstâncias. Escuta uma coisa, e escute isso que eu vou te falar. Adorar a Deus não é negar a realidade que você esteja vivendo. Talvez você esteja mal. Talvez você esteja passando problema. Talvez as dificuldades estejam batendo à tua porta. Ok, eu entendo, mas adorar a Deus não é negar a realidade, mas é abrir mão do seu direito de estar mal e reconhecer que Ele é maior do que todos os teus problemas. Ele é maior do que todas as coisas. Quando você entender isso, você vai transformar a realidade que você está vivendo pela adoração que você está prestando a Ele. Porque a adoração, ela tem esse poder de transformar o ambiente, transformar a atmosfera dos ambientes em que nós estamos vivendo. Qual é o ambiente que você está vivendo? O que você está passando? Transforme o ambiente em que você está vivendo. Eu poderia te dar exemplos aqui, números da Bíblia, mas eu vou te dar alguns. Um homem perde todas as coisas. A sua família, toda ela morta. Seus filhos são mortos, ele perde todos os seus bens, ele perde tudo e de repente Jó, ele para e diz, Jó rasga suas vestes diante do Senhor e ele diz, saí nu do ventre e nada tornarei a levar. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Deus transforma a realidade de Jó. Ana estava sendo oprimida por Penina. O ambiente era desfavorável. Estava tudo completamente ruim. Ela não vai reclamar. Ela não vai reclamar com A, B, C e D.
ela não vai dizer nada para ninguém, ela não vai ficar falando, ela não vai ficar de fofoquinha, de reclamação, não. Ela vai para os pés do Salvador e ela começa a adorar. E a Bíblia diz que Deus muda a atmosfera do ambiente de Ana e dá a ela Samuel. Dá a ela Samuel. Uma mulher em que a sua moral e a sua reputação agora está sendo colocada em xeque. Porque até então ela era virgem e no meio de uma sociedade completamente machista, ela aparece grávida de um cara que teoricamente ela num relacionamento, e ela aparece grávida sem nem ter tido relacionamento com esse cara. Quem vai acreditar numa história dessa? Que essa mulher agora engravida do Espírito Santo. Os julgamentos, as provações, um monte de coisas vêm sobre ela. Mas Maria não estava preocupada com o que estava acontecendo e com o que as pessoas iam dizer, mas ela somente estava preocupada em dizer: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois Ele me escolheu como sua serva. Paulo e Silas, presos injustamente. Paulo e Silas presos injustamente. Eles fazendo a obra do Senhor, eles são presos, açoitados, são jogados numa prisão. Naquele local só se ouvia palavrão, reclamação, murmuração, blasfêmia e uma série de coisas. Mas Paulo e Silas muda a atmosfera do ambiente, diz a palavra, que eles começaram a cantar louvores ao Senhor e dar glórias ao nome do Senhor, e de repente vem um terremoto e sacode aquela prisão e liberta Paulo e Silas. Mude a atmosfera do ambiente em que você está inserido. Mude a atmosfera do ambiente em que você está inserido. Eu não sei se você tem servido a Deus só pelo que Ele pode fazer por você, se você serve somente para mostrar pelos outros, ou se você serve, ou se você adora a Deus por qualquer outro motivo. Eu não sei qual é o motivo, mas mude hoje a sua atitude e adore a Deus verdadeiramente pelo relacionamento que você tem de amor com Ele. Porque se você conseguir sair dessa atitude, de sair de uma vida em que não está priorizando o principal, mas passar a ir para uma vida que está priorizando tudo aquilo, o Senhor vai fazer a diferença no teu viver. Que tipo de igreja eu e você seremos? Que tipo de igreja eu e você seremos? Uma igreja que está acostumada a se interessar pelas coisas de Deus, mas não se aprofundar em Deus? Uma igreja que está interessada pelo que eles têm nas mãos, mas não tem nada nas mãos para dar a Ele? Uma igreja que não consegue mover em adoração a Ele? Ou você agora entende que você é uma igreja verdadeiramente adoradora? E que você entende que tudo que você tem na sua vida vem dele, então a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que tipo de igreja nós seremos? Se você entender que você tem tudo para viver uma vida de adoração, vocês serão um povo ainda mais abençoado. Porque como diz Salmo 89:15, como é feliz, como é abençoado o povo que aprendeu
a aclamar-te ou a te adorar. Como é abençoado o povo que entendeu isso, o Senhor, e que anda na luz da tua presença, Deus. Como é feliz e abençoado um povo que assim vive. E eu quero terminar essa mensagem com você de pé, lendo com você o salmo que resume essa mensagem inteira, que diz assim, Salmo de número 100: aclamem ao Senhor, quer dizer, deem glórias ao Senhor, todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante de Deus com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, e Ele nos criou, e nós pertencemos a Ele. Nós somos o seu povo, e Ele é rebanho, e nós somos o seu rebanho. Nós somos dele, e Ele é nosso. Nós somos dele, e Ele é nosso. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. E deem-lhe graças e louvem ao seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração.